metade do valor. Então nós já estamos no ar aqui, eu estou falando com você, Giba Lara, e as pessoas estão inclusive ouvindo o áudio que eu estou te mandando. Depois pega no YouTube aí, que você vai ver que eu estou falando com você e está tudo aparecendo no ar. Um abraço. Ô Thiago Fernandes, Vamos lá, HG. Lucas Silva, fala com a gente o que está acontecendo. Então, HG, o que aconteceu é o seguinte, na semana passada, pelo menos até na última quinta-feira, eu acho que foi quinta-feira mesmo, a gente conversou sobre isso, e uma pessoa ligada ao Lucas Silva e uma pessoa ligada ao Cruzeiro, ou seja, duas pessoas me disseram que esse negócio não deveria acontecer. E aí, de lá pra cá, a situação mudou bastante. E aí, ontem, conversando com essa pessoa do Cruzeiro, ela me disse que, inclusive, já está fechado, já está verbalmente acertado, tudo certo entre Cruzeiro e Lucas Silva. A informação sobre o acerto inicial das partes foi do Super Esportes, a gente conseguiu confirmar. Então já existe hoje um acerto entre Cruzeiro e Lucas Silva para que ele chegue e assine o contrato até dezembro de 2024. Então deve de fato ser o novo reforço do clube. Já tem também tudo bem encaminhado para rescindir o contrato com o Grêmio. Mas a única coisa que é importante frisar, essa negociação acontece muito em função da vontade do Lucas Silva. Ele tentou, de fato, retornar ao Cruzeiro e ele tinha interesse, nesse momento, em jogar com as cores do Cruzeiro, porque ele acredita que é onde ele se sente em casa, é o clube onde ele foi revelado e é um jogador muito grato ao que passou pelo clube. Então, gostaria, de fato, de retornar ao Cruzeiro e teve o seu desejo aí atendido nesse momento pelo clube. E complementando, Everton, até a questão do salário do Lucas Silva, que é maior do que o Cruzeiro tem pagado, muito maior. Ele aceita até a redução do salário para jogar no Cruzeiro, para retomar a carreira, porque no Grêmio você acha? O Lucas Silva não jogou, né? Everton, o Lucas Silva precisa retomar a carreira. O Cruzeiro precisa hoje muito de um primeiro volante, não é o Lucas Silva. Mas para a composição de elenco, ele se readequando ali à questão salarial, ao tal do custo-benefício, que a gente tem que observar sempre. Eu acho que é um jogador que, com vontade de jogar, coisa que ele não teve no Grêmio, não conseguiu ter aquela motivação. O Lucas Silva teve uma carreira que foi para o Real Madrid, teve aquele problema cardíaco que acabou ali prejudicando a sua sequência na carreira. Mas eu acho um jogador que pode ajudar muito o Cruzeiro. Tem um bom passe, tem aquela boa transição, tem lançamento, tem chute de fora da área. Eu acho que é um jogador que pode, às vezes nem como titular, Everton, mas no elenco ajudar muito o Cruzeiro, ele querendo jogar. Ele não assinou a recuperação judicial. Não sei se tem alguma coisa por trás também dessa possível vinda do Lucas Silva para cá, de um acerto também envolvendo a volta dele e tal. O que eu disse é o seguinte, hoje no Grêmio ele é basicamente um terceiro reserva, né? Se o Atlético... A torcida do Grêmio não gosta dele. Ele nem tem sido relacionado há muito tempo. Se o Cruzeiro recuperar fisicamente o atleta, eu acho que o Cruzeiro melhora uma coisa que está sendo um problema atualmente, que é a saída, que é a transição. Né? Se pegar essa bola da defesa, levar ela para o jogador que pode, de repente, entregar o ataque ou ele mesmo servir, acho que melhoraria. Mas com o primeiro volante, impensável. Não dá para colocá-lo. E até acho para essa função. Inviabiliza o Lucas Silva vindo para o Cruzeiro. A gente vai falar do Bruno Henrique, o Thiago vai trazer informações do Bruno Henrique. Eu até acho que um atrapalha o outro. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que o Cruzeiro com o Lucas Silva é oportunidade de mercado. O cara quer vir, a redução salarial entre as partes, ela deve acontecer, então eu vejo como uma oportunidade de mercado. Eu acho que o Cruzeiro, se pensar, eu penso em trazer um volante, trazendo o Lucas Silva vai impedir de chegar um outro nome? Mas não vai com o elenco inchado. Não vai impedir. É uma visão que eu tenho. E pelas informações que eu colhi, não impede uma coisa com a outra. Eu acho que o Lucas Silva é uma oportunidade de mercado e ele pode ajudar muito a desenvolver essa situação do Cruzeiro de meio campo. Ele não vai ser o primeiro homem, o primeiro volante, mas ele vai ajudar bastante essa equipe do Cruzeiro. Eu até acho que não vai ser também, Lu, porque pelos movimentos que o Cruzeiro tem feito no mercado. Mesmo depois de ter conversado bastante aí com o Lucas Silva, o Cruzeiro ainda procura alguns jogadores para essa função. Sim. O próprio Bruno Henrique, ex-Bahia, o Flávio, o Léo Cittadini. Então, assim, aí é só também uma visão. Ninguém me informou, olha, Thiago, vamos contratar 2, vamos contratar 3 volantes. Não, ninguém falou isso. A questão é, neste momento, eu acredito que não, pelo fato do Cruzeiro ter conversado com outros nomes para a função. O Flávio faz primeiro volante e segundo volante. Deixa eu falar com o Valu sobre isso aqui, mas antes só me fala também sobre o Léo Cittadini, porque aí o Valu analisa os nomes. Então, sobre o Léo Cittadini, o que aconteceu? O Cruzeiro procurou o Atlético Paranaense. Diz que tem interesse na contratação desse jogador. Essa informação, inclusive, foi antecipada pelo Samuel Venâncio. Nós conseguimos ir além e descobrimos que o Atlético Paranaense disse ao Cruzeiro que não liberará o jogador para o clube.
E aí, por que o Atlético Paranaense não vai liberar o jogador para o Cruzeiro? Porque o Atlético hoje está muito incomodado com a situação envolvendo a entrada do Cruzeiro na Justiça para solicitar um valor maior pela multa do Vitor Roque. Na ocasião, o Atlético Paranaense pagou 24 milhões de reais e o Cruzeiro pede algo próximo de 56, 57 milhões de reais pela venda do Vitor Roque. Então, hoje, o Atlético Paranaense não pretende fazer um negócio com o Cruzeiro, especialmente por causa desse imbróglio envolvendo a multa do Vitor Roque. Então, nesse momento, esqueçam que os jogadores do Atlético Paranaense deixem o clube para jogar pelo Cruzeiro. E aí, além do Léo Cittadini, a gente pode incluir o Zé Ivaldo, que é um nome que também está na lista do Cruzeiro. Mas já fez 7 jogos. Lembrando que esses dois atletas têm contrato com o Atlético só até dezembro de 2023. Então, ambos, a partir da próxima segunda-feira, já podem assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Bom, Valu, por gentileza, Bruno Henrique também tem alguma coisa, Thiago? O Bruno Henrique, a situação é a seguinte, HG. O Cruzeiro, na última sexta-feira, fez contato com o staff do Bruno Henrique para tentar entender se esse jogador toparia voltar ao futebol brasileiro. O Bruno Henrique pretendia, a princípio, seguir na Arábia Saudita. Só que o Al Ittihad nem se... Bruno Henrique, ex-Palmeiras, ex-Corinthians, volante de 33 anos, foi campeão brasileiro por Corinthians, campeão brasileiro por Palmeiras, finaliza muito bem de fora da área, é um baita jogador, Bruno Henrique Corsini, se você quiser procurar aí para saber qual que é. Então, o Bruno Henrique, é um jogador de 33 anos, ele foi informado pelo Al Ittihad da Arábia Saudita que não teria o seu contrato renovado neste momento. Ele tem contrato só até agora. E aí já está livre no mercado e disponível para buscar outras opções. Então, ele imaginou que poderia seguir na Arábia Saudita, nenhum clube demonstrou um interesse formal, apresentou uma proposta para contratá-lo. Então, a volta ao Brasil é tratada como uma possibilidade real. O Cruzeiro é o principal interessado na contratação do atleta. Existe sim hoje uma conversa entre Cruzeiro e Bruno Henrique para que ele volte ao futebol brasileiro. O Inter tentou lá atrás, só que o Inter hoje não pensa em fazer esse tipo de investimento, porque não tem dinheiro suficiente para fazê-lo. E o Vasco também cogitou, mas o Vasco também está fora da briga nesse momento. Então o Cruzeiro tem um caminho livre para tentar essa contratação do Bruno Henrique e conversa com o staff do jogador a fim de trazê-lo para o futebol mineiro. Lembrando, o staff do Bruno Henrique é o mesmo do Gilberto, centroavante, que foi contratado pelo Cruzeiro no início desse ano, também vindo do futebol árabe. Valu, te agrada esse trio? Agrada, e vou começar do Atlético Paranaense, né? Sobre o Atlético Paranaense com relação ao Cruzeiro, é o poste fazendo as necessidades no cachorro, né? Sobre o incômodo do Atlético Paranaense com o Cruzeiro. Bruno Henrique, resolveria, se não resolveria, acho que é um grande jogador. A gente não sabe, né? Geralmente quando o jogador vai para a Arábia Saudita, enfim, mas seria uma ótima contratação. Entendo que não inviabiliza a vinda do Lucas Silva, não interrompe, claro, tem que ver dentro das questões dos valores. O Lucas Silva é um negócio que o Cruzeiro não esperava, essa que é a verdade, mas, assim, só discordo que seja uma situação de mercado. Eu acho que, neste momento, tem que ser uma situação também, espero que o departamento de futebol, juntamente com o departamento técnico, olhe que é um jogador que tem... O Cruzeiro precisa de mais jogadores. O Cruzeiro hoje tem 15 atletas que participam ali do giro do elenco. E o Cruzeiro precisa de aumentar, chegar em jogadores que possam fazer parte desse giro da equipe principal também. Daqui a pouco vamos falar de jogadores, mas aí pelo outro lado. Sobre Atlético também, Thiago Fernandes já chega, mas agora eu quero falar sobre problemas